vocês que estão aí, tem alguém que está devendo alguma coisa aí, algum trabalho? Quem perdeu as datas aí, tiver como entregar, ainda pode ir entregando, gente. Bom, gente, hoje nós vamos trabalhar alguma coisa sobre sistema de transmissão de colhedoras e colheitadeiras, tá? Tem muita gente que designa e fala colhedoras, outros falam colheitadeiras, em função, no caso, do tipo de... o que ela colhe, tá? Então, colhedora, às vezes o pessoal fala muito aí a parte de cana, e colheitadeira, colheitadeiras vão falar quando é para... tá colhendo aí grãos. Tá? Eu trouxe algumas coisas aqui, ó. A função, no caso, de colheitadeira. Corte, alimentação, trilha, separação, limpeza. Então, tá aqui. Só que para ela fazer tudo isso, ela depende de algumas coisas. Então, a gente tem aí, por exemplo, algumas colheitadeiras que vão trabalhar com sistema de transmissão mecânica. Depois, a gente tem algumas colheitadeiras que trabalham com sistema de transmissão mecânica com hidrostático, tá? Então, efetivamente, ela tem dois sistemas, no caso de transmissão, praticamente. No caso, seria isso. Um trabalhando com relação de transmissão via engrenagem, tá? E o outro, no caso, um sistema que vai dar torque e potência em função do sistema hidráulico. Aqui, ó, a gente tem alguns modelos aqui de colhedoras, tá? Então, de grãos, de cana de açúcar, algodão, forragem. Aí tem mais algumas aí que é para... Os caras estão colocando aí, ó, para café, para silo, acho que deve ser fumo, não sei, vermelho ali. Não conheço muito bem essa questão ali de algumas que estão apresentando aí, mas de um modo geral, gente, são formas de mecanização aí no caso dos sistemas, tá? E ainda a gente tem, no caso, que são as autopropelidas, igual a gente tem aqui, e tem as que trabalham com arrasto, no caso, ou tratorizadas, que a gente acopla no trator e também vai fazer a mesma função. Só que daí ela não vai ter sistema de transmissão dela, vai ter um sistema lá que é para acionamento, no caso dos conjuntos, tá ok? Essa aqui possivelmente deve ser algum modelo que é para plantar, não sei se cana, não sei, e agora não dá para identificar. Legal. Aqui, algumas de pequeno porte, igual está mostrando aqui, ó, falando do colheita de arroz na China, ali, os caras estão colocando ali, tá? Para os diferentes mercados, então a gente tem motor com 61 HP, peso total 2.510 quilos, tanque graneleiro de 300 litros, tá? Pequenininho, na verdade, não é um negócio grande, mas é um tipo de colhedor, ou colheitadeira. Isso aqui, pelo jeito, que é arroz. E aí a gente parte aí para um processo, se a gente começar a ver, a gente tem potências aí diferentes, tem na categoria A, B, C, D, E, então 490, 335, 245, 170, 155 HP. E aí tanque graneleiro que varia no caso de 11 mil litros até de 3 mil a 11 mil litros. Então, dependendo da potência do motor, peso máximo, no caso aí do conjunto, varia de 10.500 até 30 mil na categoria A, 30 mil quilos aí. Tamanho, no caso do motor hidráulico e torque de entrada, tem algumas coisas aí que ele está mostrando. Então, a gente tem aqui de 100 centímetros cúbicos, 680 newton, que é a maior que tem aqui, uma de 65 centímetros cúbicos,
400 newtons aqui. Motor hidrostático, que rotação máxima, a gente tem aqui na categoria C, trabalha com rotação mais alta. As outras aí trabalham na faixa de 2.500, 2.800, aí depende, no caso, o tamanho. Tamanho, no caso de rodado aqui, se for rodado, no caso com pneu, tem os tamanhos aí. E redução final, a maior aqui também, com 15,163 por 1, tá? E a menor, 7,454 por 1, tá? 150 HP aqui. E aí a gente tem, no caso, o conjunto driveline, no caso desse sistema, que seria um sistema aí de transmissão do conjunto. Tá? Na sequência disso aqui, gente, eu peguei desmontagem, montagem, e no caso de um conjunto desse todo aqui, vocês vão ver que só essa caixinha aqui, mesmo ela sendo uma caixa muito simples, ela tem, assim, uma série, no caso, de sistemas aí para, no caso, estar trabalhando. E esse modelo aqui, propriamente dito, que ele está mostrando aqui, ele tem o freio de serviço e tem o freio de estacionamento com pinças de freio, no caso, a disco, na verdade, né? E alguns modelos aí, quem mexe com da New Holland, tem a CR. A CR, ela tem um sistema de freio que às vezes pode ser a disco, no caso, para o sistema de tá trabalhando com a máquina, e o freio de estacionamento dela é hidráulico. Aí depende muito, no caso, da configuração da máquina, tá? E aqui a gente tem aqui a redução dela, e depende, no caso, que máquina, e qual que no caso, também a potência da máquina, que esse redutor aqui também pode ser, no caso, modificado, dependendo, no caso, do tamanho da máquina, tá? E aí você varia, no caso, de máquina para máquina. Aí a disposição, no caso de uma máquina qualquer, aí, não está referenciando que marca que é, né? Só para a gente, no caso, saber onde fica o driveline. Eu posso ter máquina dessas aí que ela pode ter tração 4x4, tem aí 4x2, aí depende de configuração de máquina também. E aqui está mostrando para nós aqui no sistema de transmissão dela, da colhedora aqui, ó, o sistema de freio dela, freio de serviço, que é um sistema de freio a disco idêntico aí, utilizado em veículos, né, automóveis, tá? E o freio de estacionamento, no caso, também é um freio a disco nesse modelo aqui, tá? Para, no caso, tá acionando aí o sistema, no caso, de freio de estacionamento dela. Aqui em relação aos drivelines, gente, ó, a gente está comentando aqui, então eu tenho algumas coisas, algumas modificações, então, em relação a isso aqui, ó, as funções básicas adicionais, driveline, transmitir torque e velocidade, freio de serviço para veículos durante a operação, aí eu tenho freio de estacionamento, manter o veículo em parada de frenagem de emergência, mudanças de marcha que possibilita a seleção de velocidade, diferencial distribui torque e velocidade nas rodas, e acionamento 4W, no caso aqui D, ou tração 4x4, tá? Aí depende, no caso, a configuração da máquina também. E eu tomei como referência aqui, como um dos fabricantes que faz isso aqui é a ZF, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tá a marca, no caso, em cima aqui, é a ZF, ela
fornece aí para um monte, no caso de fabricante, tá? Sistema de transmissão, inclusive faz sistema de transmissão, faz diferencial, faz tanto no caso para a área agrícola aí, quanto para outras áreas, rodoviária, alguma coisa assim. Então, tem aí uma gama de utilização bem grande. Aqui, a parte de fixação, aí depende, no caso do modelo também, como é que ela vai fixada no eixo, né? Posicionamento em relação ao eixo dianteiro, a parte de tração, e vai entrar no pinhão do redutor aqui, e tem a multiplicação, no caso de potência, no caso que a gente tem aqui. Então, além da relação que a gente tem da caixa de transmissão, a gente também tem a relação aqui de redução, por exemplo, do redutor de saída aqui, que a gente vai ter no conjunto. Aqui os dois modelos que a gente tem de acoplamento, no caso, para acionamento, no caso da caixa. Então, eu tenho um sistema que pode ser pelo hidro, tá? Que aí eu teria, no caso, um acionamento, no caso, pelo hidráulico, e um acionamento, no caso, aqui, mecânico, tá? Pra, às vezes, aí as coletarias de baixa potência, baixo torque. Com tração auxiliar, no caso aqui, ó, seria 4WD aqui, então eu tenho lá a saída, por exemplo, para o eixo traseiro, né? Para facilitar aí, no caso, o deslocamento e aumentar a eficiência, no caso de tração, por exemplo, da máquina. E isso aqui é um negócio interessante que a gente vê, porque às vezes vocês estão trabalhando lá cada uma das unidades que vocês estão, cada modelo, de repente, pode estar utilizando aí um tipo de redutor diferente, tá? Então, a gente tem redução simples aqui para até 18 toneladas, uma redução dupla, no caso, para até 24 toneladas, e em alguns casos, para cima disso aí, redução planetária, no caso, aqui, 35 toneladas, tá? Aqui está falando que é projeto, no caso, que eles estavam desenvolvendo. Aqui, a gente poderia colocar assim, se vocês precisarem fazer manutenção nesses caras aqui, o que eu tenho que fazer, verificar aqui? Folga ou, no caso, os ajustagens que eles fazem, por exemplo, entre dente, que a gente pode ver aqui entre pinhão e coroa, no caso do redutor, né? E aí a gente tem, no caso, as pré-cargas que são dadas em rolamentos, tá? E não sei se alguém de vocês já desmontou, quer ver? O Adalto tá aí. Adalto, você desmontou isso aí já lá na case, não? Professor, já acompanha alguém desmontando, sim. Já E, vi. e me diz um negócio, para desmontar ela, é muito alta a tonelagem lá em alguns lugares ou não? A pré-carga que é dada em rolamento, em eixo, essas coisas? Sim, professor, tem em específico um aperto ali que é bem dado, sabe? O que prende Aham. mesmo é bem feito, sabe? Com cano e tudo. Teve um modelo, não sei se você que está lá já, que andou tendo problema, que andou quebrando, por exemplo, coroa de dentro do redutor. Nossa, É, professor, coroa do redutor não, mas a engrenagem maior ali é sempre quebra, né? quebra, né? Quebra, Deus do É que céu. o pessoal, o normal de vocês lá, qual que é os modelos? É 88? Qual que é as que tem lá? São dois modelos assim de redução que a gente trabalha lá, professor, nas máquinas. É Ah, 130 e a 230, sabe? Que é o modelo certo. maior de redução e o modelo menor. Teve uma época, a Case, acho que a New Holland andou fazendo isso também com a CR, que eles foram aumentando a capacidade da máquina para
entrar em outras categorias para, no caso, aumentar, no caso, a capacidade de graneleiro, né? E teve uns lugares que eles andaram mantendo o mesmo redutor. Aí tiveram que fazer um recal depois e trocar esses redutores e colocar um redutor com maior capacidade, que andava quebrando bastante, no caso ali, as engrenagens, aquela engrenagem grande lá que Sim, professor. Ainda hoje é feito esse recal, porque as máquinas ainda são vendidas com o menor, e daí Uhum. o pessoal tem que, sempre que quebra, a gente vai lá e faz a garantia já com o recal, né? Como é que a gente fala? Esqueci agora. Na verdade, entra como recal, dele não paga, né? É a fábrica que paga, né? É o recal branco que eles chamam, né? Isso, a fábrica paga. Como é que fala? Não é recal que a gente fala, PMP. PMP, é isso aí. Que é PMP. programa de melhoria de produto. Que a gente Ah, chama. tá. Legal. Então, gente, essa questão aí são coisas, por exemplo, que vai se adequando. Então, a colheitadeira, como trabalha é, o restrito, no caso, em algumas situações, é menos usada que um trator, então, às vezes, para quebrar isso, vai tempo ainda, né, Adalto? Às vezes não é no primeiro ano que o cara está usando que ela vai quebrar, né? Não, professor, vem da condição que o cara usa. Às vezes é muito subida, pouco subida, às vezes o cara arranca muito pesado ou não, depende do cara. Às vezes o cara tem a redução pequena que não foi feita BMP e tá lá Aham. porque ele sabe muito bem cuidar, o terreno é muito plano, então Ah, legal. entende? Gente, isso que você está contribuindo ó, é uma coisa, por exemplo, que o pessoal vê que acontece no dia a dia, tá? É, caixa de mudança, ó, essa caixa de mudança que a gente está falando aqui, no caso das colheitadeiras, tem colheitadeira que trabalha com aquele sistema hidráulico para freio de estacionamento, e tem outras que trabalham com esse, igual a gente está vendo aqui, esse outro driveline aqui, que é com disco de freio. Isso aí depende muito da aplicação, tá? Eu tive vendo umas antigas, por exemplo, aí de outras marcas, que o pessoal usava não nem freio a disco, não era, freio a tambor, para vocês terem ideia. Aí tem muita gente que reclama que diz que o freio, no caso da máquina, é muito ruim. Na hora que precisa o freio de serviço dela, para segurar. E esses sistemas, no caso, já com freio a disco ou hidráulico mesmo, é mais efetivo, é mais eficiente, né? José Jordani, lá na massa, e o pessoal ainda tem umas antigas lá que o pessoal é com freio a tambor, não tem? Tem, professor. Eu não me recordo da nomenclatura, mas tem. Tem, né? Eu tive vendo isso aí, algumas coisas na massa, e Valtra usa esse sistema. As TC, acho que é antiga também, no caso da New Holland, também usa alguma coisa parecida assim. As TC usa bastante esse freio a disco já, que é o modelo aí, no caso, que a gente está dando uma olhada aqui. E as 88, acho que, da Case, e a CR usa já freio hidráulico, já, no caso lá, acionamento de freio de estacionamento, um pacote. Bom, aí algumas aplicações, a gente vê que quando o cara for trabalhar em terreno, por exemplo, alagado, ou trabalhar com cultura que tem que entrar dentro d'água, qual é o caso arroz aqui, vocês vão ver que aí fica aí nessas condições que a gente tá vendo aí. E eu acho que no dia a dia vocês vão pegar algumas coisas bem sujas, assim, desse jeito também, né? Bom, aqui, gente, ó, esse modelo que eu peguei aqui é um 3MD35. Não é um modelo, assim, top de linha, mas é um modelo, por exemplo, que a ZF já usou muito tempo, no caso, e nas máquinas, tá? Existe alguns outros modelos mais adequados aí, que já trabalham com... Esse aqui, por exemplo, que vocês vão ver, ele tem um freio a disco de serviço e um freio, no caso, a tambor, para o freio de estacionamento, tá? Para manter a máquina parada.
Só para a gente, no caso, ter uma ideia aí, em relação a isso daí. Aqui está falando aqui, em relação aonde que é colocado esse câmbio, no caso, o câmbio 3MD35, e de um redutor lateral, no caso, destinado à tração da colheitadeira. A construção é executada de maneira que seja assegurado tanto o manuseio como a segurança do operador, conseguindo-se um bom desempenho na colheitadeira para esse modelo. Logicamente, gente, ó, isso que foi colocado aí pelo Adalto. Conforme o pessoal vai aumentando a capacidade de carga da colheitadeira, eles vão ter que, no caso, redimensionando tudo isso. Às vezes a gente está falando aqui numa caixa que, de repente, já saiu de produção, que não está usando mais, é porque as colheitadeiras que tinham já passaram. Então, de repente, as modernas hoje já são bem maiores, aí, os conjuntos, para poder estar trabalhando, tá? Essa daqui, ela tem 3 marchas para frente, utilizada em colheitadeira como um motor hidrostático, e a relação de marchas está conjugada ao diâmetro, no caso do pneu. Um variador de correia acoplado diante da caixa de câmbio, possibilitando a variação de velocidade, tá? E o diferencial aqui, ó, distribui a força de tração dos 2 redutores laterais, e a distribuição varia conforme a resistência que as rodas traseiras opõem à tração, tá? Em relação a isso daí. Aqui, essa questão de tração depende muito, por exemplo, aquela coisa que a gente veio falando. O cara vai vender um trator, tem que, no caso, conhecer também, no caso, a propriedade do camarada. De repente, também vende uma máquina que for muito pequena e a topografia, no caso, não é favorável, de repente vai ter dificuldade, por exemplo, com a máquina, tá? Então, é uma coisa que na hora de vender, se fosse um vendedor técnico, seria a melhor coisa do mundo. Mas a gente sabe que os vendedores, às vezes eles vão fazer os cursos lá, mas nem sempre ele vende tecnicamente, ele vende, no caso, para ele faturar, na verdade, né? Ou ele tem meta lá para vender, tem um pátio para vender, e acaba vendendo, às vezes, uma, aí depois cai no pós-venda, que é vocês, para estar resolvendo aí os problemas, no caso de venda de equipamento ou no caso de maquinário. Isso aqui é um negócio importante, por exemplo, não só aqui, por exemplo, para a parte de transmissão da nossa máquina, mas também, de um modo geral, se eu falar em trator, se eu falar, sei lá, na área rodoviária, todos eles têm isso daqui. Então, essa plaqueta aqui, ela identifica, no caso, o modelo da caixa, o número de série, o número de lista unitária ZF, que seria o número, no caso, original do fabricante, a redução total da caixa de câmbio, que traz aqui o número 4. O que a gente fala aí em relação a isso, tá? Quando a gente fala a relação total da caixa, é quanto que essa caixa consegue de torque de saída, na verdade, tá? Tem muita gente que coloca isso aqui como ratio de saída. Não chamam de torque de saída, ratio. Então, chamam de ratio lá, é o quanto que ele aguenta, no caso, a caixa. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí, tá? Tipo de lubrificante, no caso, e quantidade, lista de lubrificante aqui, data da fabricação e número do cliente, se de repente for vendido aí, no caso, lote para alguns, ou o próprio cliente aqui seria o concessionário que vai pegar esse cara aqui e vai revender. De repente sai do nome dele aqui, por exemplo, como número de cliente, para ele, no caso, ter uma rastreabilidade, no caso do produto também, né? Aqui, efetivamente, gente, ó, eu fiz alguns, só para a gente, no caso, entender aqui, ó, estava escrito em 3 línguas aqui, então tem português, tem inglês e tem aqui em castelhano, tá? Como é uma empresa multinacional, ela acaba fazendo aí para alguns aí modelos aí. Então, a gente tem aqui os posicionamentos, às vezes, aqui dos botijão, no caso de drenagem ou de enchimento, daí depende muito. Uma coisa que você já deve ter visto lá, a gente tem a quantidade limite de óleo que a gente pode colocar dentro de uma caixa,
tanto ela de transmissão, ou sistema de diferencial, ou hidráulico. Se vocês ultrapassarem isso, é prejudicial, tá? Porque eu posso ter problema de aumentar a pressão interna, ou ele não ter, no caso, a quantidade ideal lá e começar a dar problema de vazamento, ou às vezes falta de lubrificação, se estiver muito baixo também, tá? Aí parte interna também foi tirada aqui, ó, uma vista explodida, facilita aí, por exemplo, se o cara nunca montou isso, ele vai seguir uma sequência. Aqui importante, gente, é que na hora que vocês fizerem essa montagem aqui, e vocês forem olhando aqui as posições onde aparecem essas arruelas aqui, algumas arruelas dessas são calços que são, no caso, montados no conjunto. Então, o ideal aqui é que vocês verifiquem onde estão esses calços e depois vão fazendo as ajustagens. Nós vamos comentar algumas coisas para frente. Não vai dar tempo hoje, que é bastante coisa que tem que ser vista numa caixa. Por incrível que pareça, parece uma caixa ser tão simples, mas ela é, no caso, cheia de detalhe na hora da montagem, tá? E outra coisa, não sei se vocês prestaram atenção que os dentes são retos, tá? Então, tanto aqui nesse modelo, igual a gente está vendo dessa caixa, quanto, por exemplo, lá no redutor, dente reto facilita aí, no caso, a fabricação, tá? Só que, por outro lado, quando a gente fala em dente reto, por exemplo, a gente minimiza, por exemplo, a questão de resistência. Porque toda vez que vocês tiverem dente reto num conjunto desse, vocês vão ver lá que ele é muito mais fácil o esforço que ele faz sempre num dente só. Dois dentes, um dente de tração e o dente, no caso, lá da engrenagem motora e da engrenagem movida. Então, é mais fácil acaba quebrando em função disso daí. Se for um torque muito elevado, igual o Adalto colocou, topografia muito acentuada, e o cara querer sair com torque máximo, sair rápido, alguma coisa assim, vai acabar danificando, tá? Ô, professor, Oi, falando em quebrando, adivinha o que tá lá na MAG? quem? O 8700. Quebrou? Faz tempo já. Mas quebrou ou tá fazendo manutenção só? Vai ser feita a substituição na transmissão dele. Lembra que eu falei para vocês a questão do CVT? É. É, E é vai ser trocado lá na MAG ainda. Vamos ver como é que vai ser. Não, mas esse procedimento, José, vocês vão ver que é muito simples. Ele vai tirar uma e colocar outra. Só isso. Não tem ali o ajuste, a não ser que vocês forem fazer algum reparo, mas se vir novo, tiver na garantia, eles vão trocar inteiro. É. Mas é bonito de ver, professor. Eu acho que o negócio é maior que a minha casa aqui, por causa que foi até duplado. Tá duplado lá no pátio. Nossa Senhora. É grande. Mas ele é duplado frente e trás ou só frente? Ou só traseira? Só a traseira. Aqui Só lá só a traseira? traseira. Mas é um trator de quantos cavalos? Acho que é 380? 3. Eu acho que é isso, 370 e poucos, se não me engano. É um monstrão, velho. Mas isso daí ele deve estar na garantia ainda. Você vai ser pago pela garantia, não vai? Nossa, eu acho que um trator daquele preço, a garantia é eterna. Acho que não, hein, velho. 1,5 milhão? Deu? Não? Foi isso? Não é? Mais ou menos? É por Hã? aí. É por aí mesmo. É mais caro que um Valtra, do mesmo Nossa, modelo, sabe? sei. Tipo, mesma transmissão, mesmo motor, só a marca diferente é mais de 500 mil de diferença. Meu Deus do céu. Caralho, você tá vendendo tanque de guerra, porra? Mas, viu, Adalto, qual que é o maior de vocês lá? Strider? Trator é o Steiger. Mas tem quantos cavalos? Ah, professor, tem até, acho que se não me engano, o maior é 520 ou 600, se não me engano. Nossa Senhora.
Só que é articulado. Esse que o José Jordani está falando não é articulado ainda. É um trator normal. Acho que é o padrão do Magno, esse aí que ele tá falando. 380, 320, 360. Mas é um baguado o trator, tanto um quanto o outro, viu? O Striker, tava vendo alguma coisa naquela revista Cultivar lá, meu Deus do céu. É monstruoso o trator. Grande, Mas, senhor, é grande. viu, o Jordani, tem que ver se é a caixa mesmo ou se é o motor hidráulico lá, que eles falam de passo hidráulico lá para troca de marcha. Também estraga, isso aí direto. Já fizeram o teste? Já acharam o que é? Já tudo? Ah, eu só vi de longe, mas Ah, não sei. Não, chegou hoje, não foi nem recolhido ainda para dentro. tá. Beleza. Depois você conta para nós como é que aconteceu. É, aí eu vou ver de longe, mas eu conto. Tá, joia. Bom, gente, aqui, ó, continuando só na vista explodida, mostrando para vocês aqui, tá? A parte de trambulação aqui, que é o seletor, né? O seletor aqui, ele vai ter... normalmente tem um que faz o engate e outro que faz a seleção. Então, normalmente está na tampa, essa parte de trambulação. Aí depende, no caso de máquina para máquina, ou modelo para modelo, daí tem essa situação aí. A questão de desmontar, gente, ó. Esse daqui são coisas, assim, por exemplo, que vendo na parte de desmontar, gente, já vendo assim. Quando nós falamos de freio lá no começo, lá, quando a gente começou a falar alguma coisa dessa parte de maquinária, a parte que a gente estava comentando, eu tinha falado para vocês, ó, sistema de freio, esse aqui não é com banho de óleo, mas é um sistema, no caso, externo, que se precisar trocar, por exemplo, as, a, as pastilhas aí, eu posso trocar. E, geralmente, ela não tem só um jogo, igual vocês estão vendo aqui, de pastilha. Ele tem 2 jogos em cada lado, do caso do cilindro aqui. Depende, no caso, muito da máquina. A máquina vai crescendo aqui, eles vão aumentando, no caso, a eficiência de frenagem. Então, às vezes eu vou ter esse sistema lá que tem 2 pinças de freio em cada disco, tá? E aí, aquele processo. Precisar sangrar isso, você vai ter que sangrar os 2 lá, para, no caso, eliminar ar do sistema também. E aí ele está aqui, desmontar. O processo é bem tranquilo, vocês vão tirar o conjunto de freio a disco, né? Da caixa de câmbio. Depois tem aí o processo que vocês vão tirar, remover aí o disco de freio. A tampa superior aqui, ó. A mudança de marcha. Tá? Solta os bujão, vão eliminar o óleo do sistema. Tem muita gente que, depois que ele fez essa desconexão aqui, ele leva isso aqui para a banca, fica mais fácil, muito mais fácil. Tira ela, no caso, do lado do driveline, ou tira ele, no caso, da coletadeira, e faz isso aí em bancada. Tá? Já existe alguns cavaletes já específicos para colocar esse tipo, no caso de transmissão, e quando não tem, o pessoal usa a bancada mesmo e vai desmontando. E se precisar fazer uso, por exemplo, de prensa em algumas situações, ele vai ter que, no caso, fazer uso da prensa. Então tem que estar uma prensa aí, no caso, de umas 30 toneladas, eu acho que já é o suficiente, tá? Soltar o parafuso de fixação do eixo de mudança. Esse eixo de mudança aqui é o seletor, gente. Então esse seletor aqui é o que você otimiza e vai achar, no caso, as marchas que você quer engatar, tá? Se é a marcha à frente ou a ré, tá? Remove, no caso, o eixo de mudança da tampa, em seguida retirar a placa de trava e dedo, no caso de mudança das marchas de tempo. Na verdade, esse dedo aqui é o que vai na pista dos garfos seletor para fazer, no caso, a seleção. Ele faz o engate. A seleção é que essa haste que tem lateral.
Então você joga para a direita, para a esquerda, fazendo aí o perfil em H, que o pessoal chama, né? E para frente e para trás é onde vocês vão conseguir fazer, engatar, no caso, o conjunto. Retentores de tampa, isso aí é questão de vazamento de óleo, alguma coisa assim. E já, se vai fazer manutenção, já vai tirar, já para trocar tudo, né? Caixa de acoplamento. Soltar a porca, no caso, sextavados, remover a carcaça de acoplamento, no caso da caixa de câmbio. Remover o retentor, no caso da carcaça de acoplamento. E aí tem aqui eixo intermediário, tá? Freio estacionário. Aí tira, no caso, anel elástico e remove o tambor de freio. Então, esse modelo aqui é com tambor de freio, não é, no caso, um sistema com freio a disco. Então, é um sistema mais antigo, tá? Em alguns casos, se a gente pegar lá, igual o CR, pegar lá da Case, vocês vão ver que esse sistema aqui não tem nada a ver. Eles vão trabalhar com um sistema hidráulico que é alimentado pelo hidráulico da própria máquina, tá? Então, ele trabalha com pacote de disco. Só que o pacote de disco ele tem uma carcaça de alumínio, gente. E essa carcaça de alumínio, se tiver contaminação, por exemplo, no óleo, às vezes você vai ter que trocar lá o pacote, no caso, de freio de estacionário e a carcaça, no caso, também, tá? É uma coisa que o pessoal faz bastante manutenção, essa parte do freio de estacionário e do hidráulico. Aqui, conjunto de sapata, ou no caso aqui o freio, no caso estacionário, está soltando fora, remover a chaveta do eixo intermediário, tá? Soltar porcas e remover suporte do freio, juntamente com os calços de ajuste. Aí começa a sair, no caso, o que você vai trocar. Quando que eu vou precisar, gente, fazer ajuste novamente? Por exemplo, se eu desmontei uma caixa dessa e preciso trocar o rolamento, automaticamente for mexer com o rolamento e eu tenho que fazer regulagem depois de volta. Não, professor, eu estou só tirando para a gente fazer manutenção periódica, limpeza na parte interna e verificar como é que está o rolamento. O ideal, gente, é que vocês marquem o posicionamento desses calços, para vocês não inverter nenhuma posição de calço depois, e monte na mesma condição, tá? Porque quando a gente fala de calço, às vezes eles são parecidos muito em locais onde, no caso, se for dimensão igual ou diâmetro igual, e vocês poderem, no caso, estar substituindo de local para local. Então, se vocês tiverem como desmontar na sequência e separar isso, seria o mais adequado, tá? E outra situação que leva vocês terem que, por exemplo, fazer ajustagem de novo, além dos rolamentos, se vocês tiverem que trocar carcaça ou, no caso, em alguns casos aqui, algum eixo, alguma componente interna que vai alterar, por exemplo, o posicionamento. De repente, um eixo interno que vai fixar do rolamento. Uma diferença de usinagem que deu no eixo, alguma coisa assim, na hora que vocês colocarem e achar que é a mesma dimensão, vai dar dimensão diferente. Então, aí eu tenho que fazer todas as aferições no caso do conjunto, tá? Retentores aqui, ó, tira o retentor, ou o vedador aqui no caso do suporte de freio. Aí tem aqui o sistema de marcha. Isso aqui eu queria que vocês visualizassem aqui, ó. Aqui tem os garfos, gente. Essa parte aqui, esse rasgo aqui no meio aqui que a gente está vendo, é onde trabalha o dedo, que o cara falou ali, que é o pino que vai fazer o quê? O engate. E aí ela tem 3 posições diferentes. Essas 3 posições diferentes é para fazer o quê? Os engates, no caso, das engrenagens aqui, tá? Quando necessário. Interessante aqui, por exemplo, dessa caixa, que o ideal aqui é que o camarada faça as trocas de marchas. Quer ver, ó, como eu não tenho muito conhecimento, eu não toco lá. Adalto, como é que vocês fazem a troca de marcha quando é parado ou pode ser andando? Professor, é parado esse negócio aí.
Nunca vi. Andando, tipo, ela é tão pesada que a gente às vezes tem que dar um tranquinho pra dar um giro, sabe? Às vezes não encaixa bem certinho a engrenagem, mas é Aham. parado. Mas cada vez. É porque as marchas, igual quando tá andando, você determina e sai com uma marcha engatada já. Exatamente, professor. A gente coloca ali segunda, terceira, primeira e bala, vai para frente e vai para trás. Sim. Quer ver, ó? Você já colheu já alguma vez, Adão? Com colheitadeira? Não, professor, não podia assim de pegar eu sozinho, não. Não? Deixa eu ver aqui se tem mais um que costuma fazer isso aqui, quer ver? O Alan já pegou isso lá na New Holland, não? Você, o Lincoln, alguma coisa assim, ó? Eu colhi já. Já colheu? Já. E as marchas, como é que é? Igual o Adalto falou aí que faz parado. Você engata e sai com ela ou pode ir trocando quando estiver andando? Não, tem que estar parado para trocar. Parado, né? Aham. Tá. Disso tudo que nós estamos discutindo, gente, por que a gente tem que fazer com ela parada? Por causa do acoplamento, né? Por ser caixa seca. Caixa seca. E vocês viram ali, gente, não sei se dá para vocês enxergarem aqui, ó. Faz, faz Como é que dente é os reto. dentes aqui dentro? Como é que é os dentes aqui dentro? Dente reto, professor. Tudo dente reto. Isso quer dizer que eu tenho deslocamento de engrenagem, tá? E aí, quando a Um gente monte tem... de marcha ré, né? Hã? Um monte de marcha ré, né? Parecido, mas não é tudo um monte de marcha ré, não, velho. Mas na Parece caixa verdade... forjada. Oi? Parece, as engrenagens são igual caixa de Gol Turbo forjada. Parece. For, Parece. forjada de primeira a quarta, tudo que dá. Gente, mas aqui a gente está vendo aqui o seguinte, quando tem deslocamento de engrenagem, igual por isso que o Adalto estava falando que às vezes eu tenho que girar ela para o dente poder alinhar e engatar, porque se ele intestar, gente, ele acaba não entrando, ou raspa, né? Então começa a fazer aquele barulho, parece que vai roçar tudo lá dentro. Então, às vezes você tem que dar aquele toquinho para ela dar aquela mexida, ele acaba alinhando e engata. Aqui, vocês estão vendo que não tem anel sincronizado dentro desse conjunto. Se a gente for ver, vocês vão ver aqui no processo de montagem e desmontagem, não tem anel sincronizado. É deslocamento de engrenagem aqui para poder fazer, no caso, a troca das marchas. Tá? Quem já desmontou aí caixa de motocicleta, vocês vão ver que é parecido. Motocicleta também trabalha com deslocamento de engrenagem. Já o trator, igual nós vimos lá, tinha lá as gamas, quando falava, por exemplo, daqueles sistemas antigos, também era, no caso, dente reto aqui, e às vezes tinha que parar o trator para trocar as gamas quando precisava. Agora, com sistemas já, no caso, daquelas embreagem hidráulica, tá? Facilita que daí, no caso, equaliza a rotação e acontece, no caso, a troca das marchas sem raspar, alguma coisa assim. E os dentes ficam permanentemente engatados, na verdade, porque eles são helicoidais. É uma grande sacada aí em relação a essa utilização, tá? E quando a gente tem desculpa, as engrenagens helicoidais, gente, vocês vão ver que ela tem maior resistência que esses sistemas aqui, ó. Um dos fatores, igual o Adalto colocou ali, a mesma, aquele sistema lá do sistema de transmissão quebrar, é que o torque, a potência, o peso, no caso da colheitadeira já é grande. Aí o cara quer sair rápido, é onde que vai despejar o torque no dente lá, no caso da saída do redutor. Então, se ele der uma mandada e der uma roçada lá, é tchau para o redutor inteiro. Vai ter que trocar aquela engrenagem de transmissão que é de redução. Né? Então, eu tenho o pinhão, que é o pequenininho. Às vezes eu tenho um pinhão lá com 10 dentes, e depois eu tenho, no caso, uma engrenagem de saída lá com 50 dentes, uma relação de 5 por 1. Tá? Fora a relação de redução que a gente tem ainda, no caso, na caixa de transmissão também. Tá? Então, são coisas assim que
para veículo, por exemplo, ou para veículo de trabalho, igual nós estamos vendo aqui, ou máquina de trabalho, ela tem que ser tudo robusto, porque senão acaba não aguentando. E mesmo assim, sendo robusto e tudo, dependendo do torque, a potência que tem a máquina ali, ainda acaba quebrando. Tá? Aqui, aquilo que eu falei para vocês, às vezes o cara desmonta esse aqui para fazer, no caso, um check-up lá. Rodou lá, sei lá, 2.000 horas, não quebrou, beleza, mas o cara quer que olhe a caixa de câmbio para ver se não tem nada que vai quebrar. Então, para garantir que a máquina não vai ficar parada. Você já deve ter pegado alguma revisão completa lá de máquina que os caras fazem, desmonta a máquina inteirinha lá e depois vai de cabo a rabo dando, ajustando ou verificando tudo, né? Desde a parte, no caso do industrial, até a parte mecânica que a gente está falando aqui. Aí, gente, começa aí o processo de desmontagem. Então, eles falam aqui, ó, destravar a chapa de segurança, soltar as porcas, estação das hastes, soltar as hastes de mudança da carcaça, remover. Então, ele começa todo o processo de desmontagem. Esse processo, gente, eu garanto para vocês, quando vocês estão trabalhando lá, não é um negócio assim que bicho de sete cabeças, porque para desmontar é aquele velho ditado: todo santo ajuda, tá? Desmontar, legal. O problema disso aqui é na hora da montagem, tá? Que daí começa, no caso, os problemas em relação a ajuste, a sequência de montagem, porque se o cara não prestar atenção, ele pulou, né? E aí vem aquela questão, o mecânico. Então, o mecânico, ele é muito visual. O que que é visual? O cara olha lá, na hora que ele está desmontando, ele vai olhando, vai vendo na sequência. Quando ele tem alguma dúvida, ele às vezes marca lá uma posição que ele estava com dúvida de montagem. Alguns desses sistemas, vocês vão ver que ele tem Pocoyo, que ele só entra numa posição. Se vocês inverter, ele não vai engatar ou não vai encaixar depois, tá? Isso facilita, por exemplo, a parte de montagem. Aí, se o cara não tiver por, sei lá, ordem do destino, ele não conseguir, no caso, montar, ele vai ter que ir lá no manual e verificar no manual. Nós vamos ver aqui para frente que no manual diz o seguinte, que o cara começa a desmontar algumas coisas, tem algumas coisas que se ele não conhecer, ele vai ter dificuldade, tá? E depois tem a parte de montagem. Daí começa as ajustagens, principalmente desse tipo de caixa que a gente está vendo, que ela vai ter que fazer desmontagem pela lateral e tirar, no caso, o material, tá? E depois você tem que ajustar essas folgas que ela tem lateralmente. Então, se ela tiver folga lateral e começar a trabalhar aqui, ó, é muito mais fácil ela quebrar quando ela tem folga axial do que, por exemplo, quando ela tiver uma folga radial, tá? Porque ela trabalha fora de centro, vai ficar pegando menos numa posição, os dentes não vão ficar pegando totalmente, então acabo tendo aí um monte de inconveniente, ok? Aí tem ainda o processo de desmontagem aqui, gente, ó. Continua. Depois eu vou passar para vocês esses slides, tem 66 slides, tá? Que é a parte de montagem e ajustagem da caixa inteirinha. E aqui chega lá na frente, chega num lugar que é o padrão dele aqui, como a gente está falando da caixa aqui, ela está acoplada junto com o diferencial, porque a relação aqui ela tem que estar, no caso, transmitindo e vai fazer essa redução em função, por exemplo, também do tamanho, no caso, do pneu que ele tem. Tá? E se a gente não tiver esse diferencial aqui, a gente não consegue fazer curva depois com o conjunto lá, vai ter dificuldade. Mesmo eu tendo a parte de direção nas rodas traseiras. Mas o objetivo, no caso desse cara aqui, no caso, o diferencial, fazer a mesma função do diferencial que a gente viu nos eixos dianteiro e traseiro de trator. Tá? Porque ali ela está fixada no eixo rígido. E se ela não fizer essa diferença, teria que andar de arrasto. Daí ia ser mais complicado ainda, no caso, para ter o deslocamento da máquina. Tá? Então, nesse aspecto, ele também tem essa parte do diferencial aqui, que vai ter que, no caso, fazer
os ajustes lateral, no caso dos rolamentos, e verificar aqui também a parte de satélite planetária também. Que aqui vai ter o acoplamento dos eixos que vão para os redutores lá, no caso de cada lado. Aqui está falando de desmontar, no caso, o diferencial. Aqui, se for limpar a carcaça realmente ou desmontar tudo, ele tem aqui os prisioneiros, que vocês vão ter que usar 2 porcas para tirar, e porca contra porca para tirar os prisioneiros. E na hora de colocar, fazer o mesmo processo inverso, que é colocar com 2 porcas e contra a porca aqui e encostar aí os prisioneiros, tá? Até o posicionamento que ele tem que ficar. E a montagem já do diferencial. Aqui tem um negócio diferente, gente, que eu gostaria que vocês dessem uma prestada de atenção. É o seguinte, vocês estão vendo aqui que, ó, eu tenho que aquecer a engrenagem até aproximadamente 120, 130 graus, tá? Tem que tomar muito cuidado aí, porque se tem gente que vai lá e aquece, por exemplo, com fogo direto, isso e aquilo, tem gente que aquece por indução e tem gente que aquece por soprador. O soprador é um dos caras que, no caso, a gente tem que tomar cuidado, que na hora que você for subindo a temperatura, vocês têm que estar monitorando com um termômetro. Desse de infravermelho é o melhor, tá? Se você não tiver esse, pode ser um termômetro daquele de encostar lá, que vocês vão estar vendo com um sensor na ponta lá, que vai, no caso, te dar esse retorno. Mas, gente, e aqui é outra coisa. Na hora que for trabalhar com peça aquecida, tem que estar com luva de segurança, senão vão se queimar, tá? A indução, no caso de temperatura, é muito alta. E a finalidade desse cara aqui é justamente, quando eu uso, por exemplo, aquecimento, eu deterioro menos a caixa, porque quando eu prenso, vou lá e coloco numa prensa, por exemplo, ele vai desgastar, no caso, onde ele tem que encaixar. Aí na segunda ou terceira desmontada que você for dar lá, o troço daqui a pouco tá solto e não consegue segurar mais. Tá ok? Pessoal, seguinte, já deu 1 hora aqui, no caso da nossa conversa. Eu estou mandando hoje para vocês, no grupo, tem uma situação de aprendizagem para vocês fazerem lá da parte do diferencial. Tá? Não é nada assim também bicho de 7 cabeças. Sempre está descrevendo o que vocês têm que achar. É mais para raciocínio de vocês. Façam, depois coloquem no Word ou no PDF lá e me manda lá no meu e-mail. Quem não tiver e-mail pode mandar no grupo aí que depois eu salvo aqui. Tá? Para a gente ter, no caso, alguma coisa para dar nota para vocês. Se alguém tiver com alguma coisa atrasada, me avise que daí a gente vai ver qual que estão atrasados aí para a gente, no caso, estar pegando. Não quero prejudicar ninguém, gente. A gente tem que, no caso, se ajudar nesse momento aí para, se tiver alguma coisa pendente, vamos se acertar, tá? Quanto àquela relação que eu passei para as empresas. A empresa pediu, eu coloquei o pessoal que estava entrando nas videoaulas. Quem não estava entrando, por isso que o pessoal lá, às vezes, chamou a atenção de alguns aí, tá? Por que não estava... Daí eu expliquei para eles que alguns estavam sem internet, outros estavam só com dados móveis, tinham dificuldade. Já conversei diretamente com o RH corporativo, tá? Só explicando para vocês aí. Então, eu estou mandando lá no sistema para vocês uma situação de aprendizagem para vocês entregarem até, no caso, segunda-feira que vem, na aula, quando nós retornar nossas aulas. Tá? Tenham um tempo para vocês fazerem. E se alguém tiver, no caso, com alguma pendência, me chama aí no privado, ou põe no grupo lá que perdeu algum prazo lá daquilo que nós pedimos. Porque, infelizmente, gente, eu tenho que, no caso, lançar alguma coisa que vocês fizeram. Se eu não tiver nada que vocês fizeram, não tem como eu lançar. Então, vamos se ajudar aí, que eu ajudo vocês também. Legal? No mais, gente, seria isso até hoje. Beleza, doutor. Eu tô atrasado. Veja lá o meu lá. Eu vou passar
a situação e depois vou passar esses slides aí que a gente está utilizando, no caso, para vocês terem uma fonte de consulta lá para frente, se vocês quiserem. Eu já mandei no grupo algumas coisas, tem algumas coisas que tá mandando, e também mandei lá, agora eu estou alimentando todos os dias aí os vídeos ou as aulas que nós estamos fazendo, tá lá no YouTube para vocês, quem perdeu. Tá? Então assistam lá, qualquer coisa me dá, professor, não assisti, mas eu vi pelo YouTube, beleza. Tá legal? Beleza, senhor. Então tá joia, gente. Bom final de tarde para vocês. Beleza, professor, velho. Beleza, senhor. Se cuidem de vocês também, ó. Os parentes aí todos, tá? Beleza. Valeu. Beleza, professor, velho. Falou. É nóis. Falou, professor. Até mais. Falou.